Senhor, para transmitir a tua palavra. Fala, Senhor, para a tua igreja, meu Pai, que nós precisamos ouvir, meu Pai. Abençoa o seu lar e a sua família. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, podemos. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Senta, meus amados. Amém. Glória a Deus. Nesta noite, o Senhor preparou e outras noites também, não é? Para nós estar sempre divulgando a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não é, irmão Francisco? É verdade, falando a mesma língua, todos nós falando novas línguas, a língua da verdade. Cristo é a verdade, ele disse: em meu nome falarão novas línguas. Alguns interpretam de outra maneira, mas a Bíblia diz lá em Filipenses 3,15 que nós temos a mesma coisa, temos uma mesma comunhão, um mesmo parecer, é uma mesma língua, a língua nova, a língua da salvação. Aleluia! Glória a Deus. Minha esposa vem ter a sua participação como sempre, e nós agradecemos a Deus, agradecemos a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja da Santa Paz do Senhor. Igreja, vamos louvar o é 244. Vamos louvar juntos. Glória a Deus. 244. Glória a Deus. Vamos todos louvar o nome do Senhor para amor e glória a Deus. Tem uma seita que ela ensina que não pode louvar Jesus. Já ouviu falar? Por isso que a gente está sempre no ensinamento. Para a nossa fé, a defesa da nossa fé, ela não pode errar. Glória a Deus. Aleluia. É seita porque ela confessa de Jesus também, mas ela tem um desvio da igreja, da doutrina da igreja primitiva. E a doutrina da igreja primitiva, ela ensina os que são convertidos que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o verdadeiro Deus. Glória a Deus. Ele é a expressa imagem da glória de Deus. Então, Deus é Espírito, porém, Ele se manifesta em forma de homem, humano e ao mesmo tempo, mas Ele é Deus. Que só devemos adorar e os anjos de Deus adoram Jesus. Mas essa seita diz que não pode adorar Jesus e não adora. Sabe qual é? Aquela seita que chama Testemunho de Jeová. Conhece? Então, ela ensina. Por isso que você compreende quando a pessoa falsifica a palavra e aquilo é bem feito,
é de uma maneira tão perfeita que todos que estão lá aprendem a mesma coisa. E não louva a Cristo. E agora nós aprendemos na Bíblia que quem tem o Filho tem o Pai. Mas quem não tem o Filho, não tem o Pai, mas a ira de Deus sobre ele dela. Eu falei isso para eles. Mas, né? Glória a Deus. Louvar, então Jesus vai ser louvado ou não? Glória a Deus. Os irmãos nos ajudem. Glória a Deus, aleluia. 2:4. Louvai a Jesus amoroso, na cruz dos pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia, em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Ele, Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus. O Senhor nos ordena louvar a Jesus amoroso, né? Nesse mundo de Glória a tribulação. Deus, Você aleluia. vê, igreja, tanta tribulação na terra. Estava chegando ouvindo os irmãos louvar, aquele louvor está chorando, louve. E essa igreja, temos que louvar, glorificar, bendizer. Porque o mundo está em tribulação, em aflição, mas ainda tem um exército de Deus na terra que são guiados pelo Espírito Santo e louvando, glorificando, bendizendo o nome santo do Senhor. Não interessa quais é a situação, mas que nós somos escolhidos de Deus para fazer o querer e a vontade dele, né? Isso que é importante. Essa noite vamos orar pela nossa família, orar pela nação, que todas as nações da terra estão em tribulação. Nós estamos vendo aí a palavra de Deus se cumprindo, porque igreja, nós não devemos ficar escandalizados com nada, porque tudo está na palavra. O Senhor disse na sua palavra e vai se cumprir, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar um tio que vai se cumprir. Então aqueles que são servos e servas de Deus têm que permanecer fiel na sua presença.
teu, cada semeadura, que Aleluia. saímos, Senhor, da sua casa, para glorificar, para louvar o teu santo nome. E nessa noite, meu Pai, visita os doentes, os aflitos, desesperados. São tantos, Senhor, que ainda não conhecem o teu amor. São tantos que não conhecem a tua palavra, não têm, Papai amado, conhecimento de ti. Mas te pedimos encarecidamente, meu Pai, não olha para nossa falha, nossos erros, nossos pecados, porque sabemos que quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra, Pai amado, é o Senhor, quando foi para aquela cruz. Não olhou, Jesus amado, por nossos erros. Não olhou, Jesus, para nossos pecados. A tua palavra nos ensina. Desde a fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu, oh glória. Deus bendito, Deus de maravilha, venha sobre as nações. Venha habilitar as nações, Senhor, que está em turbulência. Meu Deus, essas governantes, Senhor, todas as autoridades da terra. Só o Senhor tem poder sobre eles. Então, Jesus, a maior autoridade está no alto do céu. A maior autoridade é o Senhor. Quem desce o Filho amado Jesus Cristo para morrer por essas nações, por essas pessoas, Jesus amado. E muitos ainda não te conhecem, meu Deus. Muitos ainda são distantes. Mas a tua palavra, Senhor, é pregada. A tua palavra é anunciada. E quando a tua palavra chega, o Senhor alcança. Então alcança aqueles da nossa casa, da nossa família, que ainda não disseram, Jesus amado. Alcança a nossa parentela, meu Pai, vai alcançando, visitando nesta noite as cadeias. Usa, oh meu Pai, os presídios. Meu Deus, tanto sofrimento naquele lugar. Mas o Senhor que é santo, misericordioso, tem poder para colocar teus servos, homens, já, meu Pai amado, consagrado a ti. Homem Jesus amado, que estão aqui, mas não estão presos, porque o Senhor já libertou. Eles levam a tua palavra, Senhor, naquele lugar. Aquelas mulheres também, Jesus amado, para te encontrar, alcançar elas. Eu te peço, Jesus, por cada homem, cada mulher, cada ancião. Eu te peço, Senhor, visita também os hospitais esta noite. Seja um plantonista, Pai amado, naquele hospital, aquele médico, aquele enfermeiro, Senhor, aquele plantonista. Ah, meu Pai, mas o Senhor é o plantonista nesta noite. Vai passando nas UTIs, Senhor, na CTI, Pai amado. Aqueles que estão entubados, aqueles que não acham que não tem mais jeito. Vai trabalhando em favor deles, Senhor, trabalha em favor daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele ancião, meu Pai, aquela família lutada, porque Jesus perderou de querido, consola os corações, coloca teu bálsamo, Jesus amado, e venha guardar a tua igreja na terra, visita os teus servos dirigentes, os pastores, Senhor, os presbíteros, oh Pai amado, os obreiros da tua casa, todos os colaboradores, todos que entram por essas portas. Você não vem alcançar casa, com misericórdia, que você quer reconhecer que é o teu céu, o teu Senhor, o teu verdadeiro. Vou entregar a nossa nação nas suas mãos. Entrega, Senhor, as autoridades nas suas mãos. E a maior autoridade, maior Senhor. O Senhor sabe como trabalhar, como realizar. Venha guardar nossas vidas, Senhor. Guarda, Jesus, esse Pai. Abençoa.
tem isso na Bíblia não, viu? Quantas vezes eu já ouvi isso? Olha o perigo que atrasa. Cristo, e lá em Mateus, onde as pessoas citam, capítulo 24, verso 20, não está escrito assim não. Quem já descobriu o que ele está falando lá? Antes de nós ler aqui no Apocalipse, volta lá, voltamos lá em Mateus 24, verso 20. Por isso que temos que ter ensinamento bíblico, porque o nosso ensinamento ele mantém-nos numa doutrina de prudência. E Jesus disse que quem não é prudente é o quê? Pronto. 10 virgens, 5 e 5 loucas. E a loucura é você inverter. Não é a palavra falar uma coisa e você começar a deduzir outra. Encontraram aí? Alguém pode ler o versículo 20 do capítulo 24? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Que profecia é essa? Está falando para nós? Não. Toda profecia, primeiro, ela cumpre aonde? Israel. E aí Jesus estava decretando uma destruição do templo no ano 70. E no ano 70 cumpriu a profecia. Se o exército romano cercasse Israel, invadisse Israel no sábado, como eles fugiram. Aí está falando de vinda ou de fuga? Fuga. Hã? Fuga. Fuga é para chegar ou para escapar? Escapar. Olha, o fulano de tal, houve ali um roubo, um assalto e os marginais estão em fuga. E a polícia está na captura. E assim, então essa palavra ela soa muito errado. Se o exército romano cercasse Israel no sábado, eles não podiam fugir, porque segundo a lei, de sexta-feira, 6 horas da tarde, eles fecham os portões da cidade e só vai abrir no sábado, depois das 6 da tarde. É a guarda cidade do sábado, segundo a lei. E essa profecia é isso. E o aperto de Israel foi tão grande que Israel perdeu o país do ano 70 até 1914. Aí voltou novamente Israel a adquirir o seu próprio lugar, sua própria pátria em 48. Tanto que esse capítulo 24 de Mateus, ele é pregado acompanhado por história. Profecia e história de quem? História de Israel. Qualquer pessoa que conhece o fundamento da palavra, prega da mesma maneira. O templo foi destruído e agora a gente espera o templo ser reconstruído brevemente para o arrebatamento da igreja, ou então logo a igreja for arrebatada, o templo será reconstruído para Jesus reinar ali por 1000 anos. Então essa profecia, como eu já disse, muitas profecias e muitas pessoas pregam que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz. E há um acréscimo para a crescente de praga ou uma diminuição para a isenção do livro da vida. A palavra fala. Então vamos aqui para o Apocalipse capítulo 6. Apocalipse significa revelação. Não é isso? Significa revelação de quem? Deus deu a quem? A Cristo. Deus deu a João, né? a Cristo. E Cristo entregou quem? A João. O anjo. Entendeu? E o anjo entregou João.
E João entregou as 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas foram distribuídas naquela época, mais de 100, já tinha mais de 100 filiais. E é aquela corrente de comunicação, está no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 1, fala disso, né? A revelação de Deus ao qual Deus deu a Jesus. E Jesus entregou seu homem e notificou a João. Aí vem o Pai, o Filho, João e as igrejas. Interessante, né? No sentido bíblico. E no capítulo 6, fala sobre capítulo 6. Então o Apocalipse hoje ele é revelado. Não é mais oculto quanto no tempo de... Claro que no ministério dos profetas, o Apocalipse ele era revelado. Linha de frente do Apocalipse no Antigo Testamento era o discípulo Daniel. Mas todos os profetas que tinham a mesma visão do Espírito de Deus, eles acompanhavam. Aqui no capítulo 6, a palavra: o Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Os primeiros 6 selos. Nós vamos falar acerca dos 4, tem a sequência. Os primeiros selos fechados. Ou seja, as primeiras revelações que ninguém não sabia a figura da linguagem que estava falando. Então não sabia porque antes de Jesus subir para a glória, o Espírito Santo não foi liberado como vemos, mas depois disso veio a nossa mente abre. Diz aqui a palavra de Deus. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Eu ouvi um dos 4 seres viventes dizer, uma voz, como de trovão, vem, na minha Bíblia, tá? Como de trovão. E olhei eles um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Saiu vencendo e para vencer. Versículo 1. Versículo 3. E quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Vem. E saiu outro cavalo, outro cavalo vermelho, o que estava montado, diz a palavra de Deus, nele foi dado que tirasse a paz na terra, e de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. No versículo 5. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Algumas dizem, vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, porque estava montado, nele tinha uma balança na mão. E o versículo 6. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, um queniz, quer dizer, uma medida na minha Bíblia. Uma medida dizia, né? É um queniz de trigo, uma medida, por um denário. Né? E 3 quenizes de cevada. Queniz quer dizer medida, né? Você está medido, não é isso? É a mesma palavra. 3 quenizes de cevada por um denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi
ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chama-se a morte, e o Hades, algumas dizem inferno, e o Hades seguia com ele, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada e com fome e com peste e com as feras do campo. Só até esse versículo, pode sentar. Glória a Deus. Pode bater palmas, porque aqui é lamento. Entendeu? As palmas, elas significam apoio. Apoio. Tem texto na Bíblia, quando a gente lê, a pessoa não pode bater palmas, nem pode dizer amém. Esse texto não se pode bater palmas e nem dizer amém. Porque aonde nós lemos aqui é só desgraça no mundo. É só destruição e tem aqui as expressões específicas referentes. Sabia disso? Você não sabia? Não? Está vendo como é uma doutrina? Não é? Mas tem a doutrina, mas cada um pega de um jeito. Não, mas a doutrina só tem uma maneira. Não pode. A doutrina não tem duas maneiras de pregar. E quando a pessoa prega a doutrina de outra maneira, ela está distorcendo a palavra. É assim que prega. Porque quando fala de lamentação, Deus não tem prazer. E palmas, o que significa bater palmas? Apoiar. Apoiar. Mas aqui não podemos apoiar o destruidor, não é? Podemos? Não. Em Ezequiel, capítulo 18, por isso que nós já precisamos aprender a doutrina, né? Sempre. Eu estava pregando uma vez, uma época, o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, aonde fala sobre a morte de João Batista. Foi degolado, foi totalmente trucidado, mas quando terminou a leitura, o povo bateu palmas. Aí foi a explicar que não pode bater palmas quando o texto é de lamentação ou de um aviso de destruição. Talvez a irmã nunca ouviu isso falar, né? Por isso que a irmã também não. Então, não pode. Porque o culto, o nosso culto, ele vai além da emoção, ele vai além do sentimento e ele vai além dos pensamentos. O culto de doutrina, ele vai direto no raciocínio da razão. A razão da coisa certa. E em Ezequiel 18, 23, a palavra diz que Deus não tem prazer nessas destruições. Deus não louva essas destruições. Deus só louva o povo que aceita Ele de coração. Aí é para o louvor dele. Por isso que é bom nós entender bem, não é? A palavra de Deus. E as palmas, ela tem esta visão de apoiar. Pode apoiar o candidato, se as pessoas estiverem com isso. Apoiar a vitória de Cristo. E com palmas, né? Jesus ressuscitou, palmas. Aí sim, Jesus nos salvou, palmas. Mas o ímpio, se não aceitar Cristo, será destruído, vai para a condenação. Não dá para bater palmas. Aí é lamentar e tristeza. Entendeu? É igual chegar no velório. Fulano morreu, palmas. Você vai prestar sentimento à família, não é? E os amigos enlutados. Tudo tem uma convivência com o raciocínio da palavra de Deus. E como nós vemos aqui, quando
teve esta visão, esses 4 seres viventes são representantes dos 4 evangelhos de Cristo. Ele está aqui em todas as partes da Bíblia que eu tenho. Agora, irmãos e irmãs, analisam bem como Deus trabalha dando honra aos seus ministros. Um dos ministros, quando abriu o primeiro selo, ele mostrou a visão de um cavalo branco, bem parecido com Cristo, só que nem tudo aquilo que parece ser é verdade. E tanto é que esse cavalo aqui do Apocalipse, esse cavalo branco, porque branco, a cor branca significa o quê? Paz. Mas quando a atitude é má, é uma falsa paz. A paz só é originada, classificada, quando a boa obra condiz com o mesmo símbolo que está ali, é a paz. Só que esse cavalo branco, ele está numa sequência do vermelho, do preto e do amarelo. Está na mesma tema que está. Por quê? Aqui aparecem 4 animais. 4 cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. E para o Apocalipse e em outras partes da Bíblia, o número 4, ele representa os 4 cantos da terra. O número 4. Tanto é que se Deus fala conosco, um exemplo, olha para o norte, é o que Deus falou com Jeremias, olha para o norte. Jeremias estava lá em Jerusalém. Então o que Jeremias fez? Jeremias fez isso, ó. Ele olhou para o oriente, falou, não, onde o sol aparece, e faz isso. Não é de qualquer maneira, não pode inverter. Se ele dá licença, se ele estivesse assim, e o Senhor falasse, olha para o norte, ele não ia fazer isso, porque o norte está à direita. Então eu queria fazer isso, se consertar, voltar o corpo e virar a frente para sempre e abrir os braços. Aí ele ia pegar o centro da Rússia, olhando de Jerusalém, cavalo amarelo, vermelho, derramador de sangue. Que o exército lá, não sei se todos sabem, o exército é vermelho. Por isso dele. Então, por isso que o ensinamento tem ciência e é preocupante, porque às vezes se nós não compreender, o que é que acontece? A Bíblia diz que vem o maligno e tira o que foi semeado no seu coração. Então, esse cavalo que ele viu aqui foi dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer, não refere Cristo. No Cristo, aqui em outra parte da Bíblia, o Apocalipse, é o cavalo branco. Ele representa, não. Ele é o cavalo branco que tem uma descrição completa que esse aqui não tem. Agora, hoje, fica mais fácil de compreender essa profecia no capítulo 6, verso 1. Por que fica fácil? Porque hoje, não sei se os irmãos conhecem a doutrina ecumenista, conhece? A doutrina ecumênica. Não. Essa doutrina ecumênica é uma doutrina que ensina que todo ser humano é filho de Deus, unido. E você pode servir a Deus, mas tem que apoiar a doutrina de Roma, que está ligado justamente ao Espiritismo. Por isso que a coisa está fechando hoje. Quando você começa a pegar num certo ambiente, ele já não recebe a palavra, porque ele está desrespeitando a sua fé e é constrangimento. Então a coisa vai apertando. Quer dizer, que você está no pecado, um exemplo, você não pode falar para ele sair do pecado, tem que falar, irmão,
você também é filho de Deus. Porque essa lei, essa ordem foi dada já uns tempos atrás do Império de João Paulo II com a ligação de 10 países da Europa. Está aqui os 10 reis no capítulo 17 do Apocalipse desse curso, na sequência. Porque o Apocalipse só se pode pregar assim, irmãos. De outra maneira, fica vazio, fica totalmente invertido, essas partes. Agora, esse cavalo branco representa a falsa paz. E a nossa paz, ela vai crescendo, vai se estendendo pelos 4 cantos da terra. Aparece o falso evangelho. Tem ou não? Eu não sei se os irmãos conhecem bem a doutrina de seitas e heresias. Conhece? Não? Então, é por isso que é bom nós estar sempre comentando sobre a doutrina, para os membros não ficarem espancados por falta de não saber ou não ouvir. Hoje nós estamos num tempo que as pregações, muitas delas são muito gritadas, são muito gritarias, são muito movimentos, o contrário uma palavra, e depois a emociona e depois não funciona, como se deve. Agora a igreja doutrinada, ela é uma igreja que tem o quê? A mente aberta. Agora essa falsa paz, ela está crescendo cada vez mais. É o poder ecumênico. Como eu já estou explicando, não sei se vocês compreenderam. É um regime que só leva ao mundo só ter somente uma religião. Quer dizer, eu sou crente. Aí lá eu ouço os comentários. Veio desde Constantino. Veio desde Constantino. Quem conhece a história já sabe muito bem. E esses dias agora eu estava ouvindo a doutrina da Legião da Boa Vontade. Já ouviram, não? Sim. É preciso, quem prega tem que fazer uma pesquisa geral para conhecer o lobo e conhecer a ovelha. É verdade. Então a legião de boa vontade, a boa vontade, ela fala claramente: somos ecumênicos. Estamos ligados todos a Deus, como filhos de Deus, e não tem nada que rejeitar. De qualquer maneira que a pessoa estiver, ela é filha de Deus, não precisa consertar em mais nada, é só seguir a religião. Você vê que distorção? Distorção completa da palavra. E vem esse sinônimo de branco, esse emblema do branco, mas para desviar a palavra. E em seguida vem o cavalo preto, o cavalo vermelho. Posso atrapalhar um pouquinho, pastor? Pode ser? Hã? Só atrapalhar com uma pergunta. As pessoas, elas têm certeza de que está certo. Hoje aconteceu comigo algo parecido. Aí eu falei para a pessoa, não é assim. Não, é porque é do seu jeito, não é o meu jeito. É do jeito que você vê, eu falei, não tem problema, é do jeito que é. Se fosse do meu jeito que eu visse, do jeito que eu queria, você estaria comigo desde o dia que eu vim, que é a minha esposa. Aí eu falei, ficar preso em doutrinas ficar preso em coisa que passa de pai para filho, de mãe para filho. Tradicional, tradição isso. Tradição não vai levar ninguém à salvação. Isso. Justamente. Então hoje. Mas a pergunta é, qual o risco que essas pessoas têm, sendo que dentro delas, né? Que, tipo, pela Bíblia, todos nós estaremos perdidos. Sim. Mas qual que é o risco dessas pessoas, que são muitas, que têm a fé, vivem, e a fé, nós seremos salvos pela fé, não por obras. Qual que é o risco dessas pessoas, que são milhões e milhares, desde daquelas que morreram até as que morreram, o último homem, qual são o risco dessas pessoas ficarem, se for pela misericórdia? Porque a fé não tem essência.
Fé sem essência. A fé sem essência, a fé específica, ela leva nós a servir a Deus em espírito e em verdade. No vertical e no horizontal. O horizontal é a maneira de nós adorar, a honrar a família de Deus, amar uns aos outros, não perseguir uns aos outros, amar uns aos outros. É espírito, é vertical, direto a Deus e em verdade para a confirmação da palavra de Deus uns para com os outros, portador do fruto do Espírito. Então, analise bem como a coisa invertida está globalizando, né? Da maneira terrível. Agora aparece aqui, isso que não está conectando. Só resulta nisso, porque hoje a fé ela está presente. Só que a fé sem a essência, sabe o que é a essência? Amor. A fé que você tem para humilhar o outro é a fé sem essência. Fé que você crê em objetos como canal de bênção é a fé sem essência, é a fé que os pagãos usam. Fé que você classifica algo que está vendo e fala, bem, se eu ver esse objeto, e esse objeto aqui ele transmitiu a bênção para mim. Só que isso aqui não funciona no sentido técnico, porque é um objeto. Ele não transmite voz, não tem raciocínio, tem? Não responde, não atende nada. É mecânico. Então essa fé em objetos, que muitos não aceitam, é a fé sem essência. Ela é uma fé ligada com o paganismo. Agora a fé naquilo que ele está vendo é a fé salvífica. Não está vendo. Não está vendo. Não está vendo algo, mas está crendo. É lá no 2 Coríntios 5,7 diz a palavra que andamos por fé e não por vista. 8 também de Romanos fala que nós não vendo as coisas, mas crendo nelas. Não nas que são visíveis, mas nas que são invisíveis. As que são visíveis, nós crendo pela fé comum, mas não como canal de bênção, transmissor de bênção, não como mediação. Porque o único mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo. Jesus. Somente. Então vem essa religião nos misturando tudo e vem trazendo essa confusão. Agora aqui diz a palavra de Deus, no versículo 2, eu olhei eis um cavalo, 3, e eu olhei eis um cavalo vermelho, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, que estava montado para lhe dar que tirasse a paz da terra. Esse cavalo vermelho, sabe, é símbolo de reinado, né? É símbolo de guerra, é o que eu estou falando. Quando Deus falou com Jeremias, ele mandou Jeremias olhar para o norte. Eu quero até que eu olhe para nós, se possível, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 13, para nós analisar bem. É bom culto de ensinamento ou não? Sim. É o culto o culto avivado. Tem pessoas que pensam que o culto avivado é aquele que grita, pula, e para lá tem um gesto lá que é contra a Bíblia. É o que nós entendemos. É compreender, né? A doutrina avivada, inspirada, essa doutrina que você ouve e aprende. Pode ler. Jeremias, capítulo 1, Jeremias. Versículo 13, 12 fala sobre Deus velar sobre a sua palavra, já diretamente no assunto. E veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: que é
famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão e cada um porá o seu trono diante das portas de Jerusalém e contra os seus muros em redor. Isso, somente a terra. Olha, então, do norte, hoje, você vê um emblema do comunismo. Conhece? Tem aquela estrela. A estrela ela é invertida, porque as 5 pontas significa assim, os 5 sábios na época de Salomão. Às vezes não usa isso, ele usa o contrário, ele usa o símbolo do comunismo. O símbolo do comunismo, você olha lá na página, está a estrela, está um martelo, um machado e um foice e aquele triângulo, que são as ferramentas de onde? De Babilônia. Lá de Babel, quando começou a construção, e inverteu os nomes e agora gerou aqueles emblemas contrários. Aí aparece esse império do norte, que está falando aqui no Apocalipse, capítulo 6, e a partir do versículo 3 da palavra de Deus. Agora, o mundo está pelo fio de cabelo, as guerras estão aí acesas por vários lugares, por quase todos os lugares da terra, mas eu me lembro, não sei se os irmãos se lembram, que é a Guerra dos 6 Dias, já ouviu falar? Sim. Guerra dos 6 Dias, aonde houve um apoio da Rússia ligada a 4 nações principais, com uma liga de 12 nações, de mais 8 nações, formavam 12 nações para varrer Israel sobre a face da terra. Porque Israel, no sentido profético, histórico, geográfico, é o relógio de Deus. É o centro do mundo. Nós vamos saber que Jerusalém está no meio da terra, bem no meio. E ali a divulgação dos profetas, na revelação de Deus, que eles tinham Jerusalém como ponto de segurança. E na verdade ninguém pode destruir Jerusalém. Então no ano 1966 para 1967, Israel, com 100 horas de guerra, venceram 12 nações. Uma nação é a nação de Israel, com uma caixinha de fósforo, no modo de falar, pequena, mas ninguém vence. Agora, quem estava ali de frente foi o cavalo vermelho. Guerra constante. Agora, na época que nós estamos vivendo, ele viu um cavalo preto. Tinha o que na mão? Uma balança. Aqui é no versículo 5, né? É isso. O terceiro selo, ouviu ao terceiro ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis o cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouviu como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: indeniza o Senhor medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifique o azeite nem o vinho. Eu estava fazendo um levantamento sobre 1 denário. Sabe o que significa 1 denário? Mas é um dinheiro de jornaleiro, no hebraico, de um dia de trabalho. 1 denário corresponde a um dia de trabalho. Na minha está dinheiro, né? Na minha está dinheiro. É isso, um dinheiro. Um dinheiro ou 1 denário, um queniço, como lemos aqui, se refere a um dia de trabalho. E um dia de trabalho, no tempo de abundância, daria para comprar 8 medidas de trigo. Agora, quando viesse o controle das moedas, só daria para comprar uma medida. De 8 daria para comprar só uma. No mesmo
na mesma ilustração, mesma comparação, um dia de trabalho daria para comprar 23 medidas de cevada. Quando veio a escassez, só daria para comprar 3. Que é hoje que nós estamos vivendo. R$1 é R$1, mas se você for entrar no dólar, é R$5 para comprar, mais, né? Está quase 6. Está quase 6, que a balança do controle está aí e a pressão está acima. Não é tão difícil compreender o Apocalipse, é? Então, o cavalo preto veio dos Estados Unidos. Representa o controle do dólar. Está compreendendo? Você pega o dólar, você vê no dólar um triângulo e tem um olho, como se estivesse olhando para o mundo. É o símbolo, o dólar, ele tem o símbolo da maçonaria. Porque para pregar o Apocalipse, se nós não entrar nessa área, não tem como interpretar de maneira nenhuma. Então, para você comprar $1, você vai gastar praticamente R$6. A balança e o controle está aí. E hoje nós estamos vendo essa pressão, cada vez vai aumentando mais, não é isso? Através desse emblema, esse assunto desse cavalo preto, falando assim na palavra, que é sinônimo de fome e aperto e desespero também. Mas depois eu vi um cavalo amarelo, não é isso? São 4. Se nós olhar bem na interpretação que desse cavalo amarelo, se o irmão quiser ler o versículo 6, né? É do 7 e do 8. É o 7 e o 8, isso. Quando E abriu, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. aí se trata de tanto regime. Hoje, eu sei que esse exército amarelo é o comunismo amarelo. Quem sabe que tem o comunismo que os seus exércitos usam farda amarela. E existe o comunismo que o exército usa farda vermelha. Os orientais. Tá? Os que vêm do Oriente. Exatamente. Porque se nós não entrar nesta área da história, não está nunca para pregar o Apocalipse e a pessoa fica sufocada. Hoje nós vemos que no comunismo amarelo, no caso da China, Fazer uma conta aqui. Fazer conta. Um quarto. justamente, é proibido o casal possuir mais do que 3 filhos. Se ele possuir, ele já é processado e ele é totalmente eliminado. Cada 100 pessoas morrem 25. Isso, justamente, é lá esse cavalo amarelo. Então, o desespero está, de uma maneira, está assolando. E aonde que nós estamos? Nós precisamos ter o olho mais aberto, relacionado à Bíblia, mas a conclusão da Bíblia é o Apocalipse, que está se cumprindo hoje. Falsa paz, derramamento de sangue, como se vê por aí, não é isso? Vermelho. Pressão sobre a alimentação, sobre as contas, carestia, no sentido, e um terrível desespero. De onde veio a pandemia? Veio do regime amarelo. Foi lá que surgiu, lá, tem muitas ideias, mas de uma maneira ou de outra veio lá, e a humanidade foi inevitável, como estamos vendo na palavra de Deus. Agora, tudo isso aí, o cristão, ele precisa estar par ou não. Vamos já, nós terminamos às 9, né, mais ou menos assim, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 10.
Se o irmão bem quiser ler, pode ler. E disse-me: não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isto, hoje fosse a palavra pregada, nos ministérios, vou citar porque é coisa de ética, mas às vezes a gente vê muito o evangelho avivalista. O evangelho avivalista, a pessoa ela usa uma parte psicológica dela e ela quer levar a mesma ideia para outras pessoas. Isso, a avivalista, ele prega, mas ele não está contente com o que ele pregou. Ele tem que sair e fazer uma gritaria lá no pé, na orelha de alguém que é falta de ética, que é falta de educação. Avivalista. Quer dizer que quem é sujo, se suje mais. Quem está parcialmente, porque a meia-verdade, tudo se conclui com mentira. Deus não aprova meio perdão e nem aprova meio verdade. Deus só aprova a plena verdade, que é a verdade que liberta. Agora nós vemos, para não selar as palavras do livro desta profecia, porque próximo está o tempo, diz a palavra. Enquanto aparecem esses 4 cavaleiros representando falsa paz, guerra, fome e também desespero, como vemos mortandade, um cooperando com o outro, assim por diante, mas aparece para nós o cavalo vermelho, o cavalo branco verdadeiro, vindo lá para o Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Esse é o verdadeiro cavalo branco referente ao Apocalipse. E completando o assunto, se os irmãos lerem a profecia de Ezequiel 38, 39, só fala de destruição contra o reino do norte. Eles vão ser destruídos lá em Jerusalém. Está bem explícito lá. E é Gog e Magog, que é os mesmos fundadores da Rússia, que eram descendentes de Jafé. Os irmãos encontraram aí? Amém. 19, pode ler o versículo 11 e 12. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja contra a justiça. Com justiça, né? Julga e peleja com Justiça. Isso, ó. Aqui, ó, olha, tem um tipo, o cordeiro vindo sobre o cavalo branco. Mesmo que Jesus não venha para a guerra do Armagedon, como contado literariamente no cavalo branco, mas o sinônimo cavalo, é sinônimo de guerra. Força, potência, poder, sempre foi. Então nós vemos, não sei se os irmãos estão a par no Apocalipse, sobre a guerra do Armagedon. Já ouviu falar? Já, né? A guerra do Armagedon, muitos estão identificando essa época como uma guerra mundial, mas quem está no controle das guerras é Cristo. Porque ele vem montado no cavalo branco, e com o exército de ministros também montados em cavalos brancos, o que é que ele vem fazer na terra? Ele vem cancelar o ministério do anticristo. Lê o versículo 19 e 20. Que nós já estamos terminando. 19 e 20? Do mesmo capítulo 19, versículo 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. O 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem,
estes dois foram lançados vivos do lago do fogo, que arde com enxofre. Olhe bem, então nós temos um campo muito vasto no Apocalipse sobre interpretação. Esse cavalo branco aqui não é o mesmo do capítulo 6. A descrição dele já está totalmente, se ler todo o capítulo, a gente do versículo 11 na sequência, entende claramente que esse aqui é o nosso Senhor Jesus ou não. Porque fala que no título fala o cavaleiro do novo cavalo branco. Exatamente. É Jesus que virá, não sei se os irmãos sabem, mas o lago de fogo ele está para ser inaugurado. E a hipocrisia causada pela falsa paz religiosa e na parte também religiosa e econômica, a economia religiosa, que é citada por alguns, que não é economia, senão uma instituição, está falando, atingindo a terra, cobrindo a terra. Só que, quando a igreja subir, entra nesse detalhe, quando a igreja subir, entra a oportunidade para quem? Para o povo de Israel. E aí um assunto mais prolongado no assunto. Mas depois de 7 anos, a igreja vai para onde com Cristo? O céu. Hã? O céu. Ela vai para os céus que Jesus disse hoje. A igreja subiria hoje para O céu. mas daqui 7 anos. Voltar. Hã? Depois de 7 anos, volta. Depois de 7 anos que a igreja estiver na glória, haverá o retorno da igreja. Para qual finalidade? Porque quando a igreja subir, por que hoje está só ameaça, mas a patente ela não oficializa plenamente? Porque tem um exército de Deus na terra. Mas quando a igreja subir, o anticristo ele vai causar uma falsa paz por 3 anos e meio. E vai uma opressão por 3 anos e meio. Tanto é que nós vemos na Bíblia, quando a igreja subir, imediatamente Deus vai mandar aqui para a terra 2 profetas. E eles virão pregando com a autoridade de Deus, sem tirar vará, sem documento, sem CPF, está compreendendo? E sem também RG. E sem licenciamento das mais autoridades da terra. Então eles vêm já trazendo a sequência do juízo de Deus. E ninguém pode barrar aquelas 2 testemunhas durante 3 anos e meio. Pode ser os melhores atiradores de elite, assim por diante, eles serão mortos, quer dizer, no tempo, no momento das suas profecias, eles profetizarão, e eles que fizerem campanha para matar os 2 profetas, eles serão mortos, com fogo que desce do céu, os mesmos sinais de Elias, lá no Monte Carmelo, e os sinais de Moisés, lá no Egito. Os 2 sinais. Mas depois de 3 anos e meio, eles matarão os 2 profetas e o anticristo converá uma falsa paz. Aí entra a proibição de as pessoas falarem do Evangelho. Só que, quando estiver nesse ponto aí, o anticristo ele não vai inaugurar o governo. Porque quando ele tentar inaugurar o governo, o que vai acontecer? E aonde é a missão do anticristo? Lá na terra mais rica do petróleo. Que a missão, já sabe, a missão é adquirir dinheiro que não lhe pertence, que não nos pertence. Aí o que acontece? Quando eles já projetar algo para destruir Israel, o Israel clamará pelo Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Jesus descerá com a igreja. Aí entra a grande guerra do Armagedon. Aí é onde o anticristo inaugurará o lago de fogo. O lago de fogo está vazio. A pessoa vai para o Hades, volta para ser julgado, os que não aceitaram a palavra, e o anticristo, ele já é julgado na julgada de Jesus. Tanto pecado, o pecado está tão grave, que o anticristo, depois nós vamos concluir outro dia querendo Deus,
Deus, o anticristo será julgado 1000 anos antes das outras pessoas. O anticristo primeiro será julgado e jogado no lago de fogo. Quem vai para o lago de fogo não volta mais. Está julgado lá. Apocalipse 20, verso 10 fala disso. Aí, depois que o anticristo for julgado, quem é mais que será eliminado? O diabo já está julgado. O diabo vai para o lago de fogo. E o terceiro juízo é sobre os que não tiveram parte na primeira ressurreição. Por isso que o Apocalipse ele precisa sempre, cada vez mais, divulgando para nós ficar de olho mais aberto. Não viu o exército, ele viu a besta, o jeito da terra onde? E os seus exércitos reunidos para fazer guerra a quem? Cristo. E a besta foi presa pelo falso profeta e os dois foram lançados aonde? No lago e não volta mais. É bom ensinamento ou não precisa? Precisamos muito. Porque às vezes por falta de destruição de ensinamento, a gente inverte muito, né? Inverte a palavra. Que Deus continue abençoando, já vamos terminando o horário. Mas o irmão não está aqui hoje, mas tem o segundo dirigente que é o irmão? Ah, é o irmão? Não, eu também não, é o Diego. Mas, de qualquer maneira, eu falo com o irmão Luiz, e acho que de sexta-feira, acho que ainda vem ainda. Sim. Assista. Não é com esse culto? Sim. Instrução, a gente fica mais disciplinado, fica mais convivente. Mas vai falar assim, continue vendo. O Então, Luiz vai falar isso, continue vendo. isto é bom. O pessoal mandou ensinar, mandou ouvir a palavra e quer guardar a palavra, não é isso? Ouvir, crer e guardar. Guardar para que tenha. Vamos, quem pode ajudar com a sua oferta, ajude aí, nós já vamos dizer a oração do agradecimento nesta noite maravilhosa da palavra de Deus. E os irmãos vão ajudando aí, irmão. Os outros irmãos também. Esses depoimentos de avaliação bíblica é bom, porque a gente não está pregando sozinho, a gente está em parceria com a igreja, com os irmãos. Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor da glória, receba a oferta dos teus servos, que os tens, Senhor, tens preparado, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro, e assim seja. Amém e graças a Deus. Quem pode ajudar, ajude aí com a alegria. Louvado e glorificado és o nome do Senhor da glória. E Deus continua nos abençoando. Tem envelopes também, não sei se alguém vai pegar. Se alguém quiser levar um envelope, no sinal com das mãos, alguém já tem assim de pegar, Deus prepare para ajudar na obra de Deus. Não é isso? É isso. Isso. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. E vamos continuando comentando, porque Deus nos revelou a palavra pelo Espírito Santo em forma de derramamento. Cujo Espírito de Deus ele não é igual ao irmão viu lá em Jeremias. E veio a segunda vez o Espírito de Deus. Todas as vezes que Deus queria falar, o Espírito Santo ia sobre eles, depois trazia a mensagem, distribuía e depois o Espírito Santo saía. Hoje não. Hoje o Espírito de Deus veio para nós fazer morada. Fazer morada. Senhor Deus, te agradecemos. Com a tua graça divina. O Senhor da glória às nações, Senhor da glória. Paz também para Israel, para todas as nações. A palavra diz que nós devemos orar pedindo paz. Meu Deus, com a tua palavra, levando-nos em paz em Cristo Jesus, teu amado Filho. E assim seja. Amém. Graças a Deus. Na paz de Cristo Jesus, digo amém. Amém. Deus nos guarde nessa palavra, a boa palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Os irmãos quiserem receber a unção com azeite, bem. Então, irmão, compreendeu que até para bater palma você primeiro tem que assinar o texto onde ler? É porque cada
a Bíblia não ensina assim. Esse é o problema, né? Tua graça, Senhor, era de todas. Abençoe. Seja o Senhor, agora em Cristo Jesus. Na defesa da tua graça, É. Não, ela já voltou, ela veio ontem. graça a Deus, do Deus dos Pode ser,